Muito bem, vamos então agora para o nosso momento de recapitulação da lição. Momento esse talvez aguardado por muitos. E hoje temos aqui dois convidados especiais. Um convidado aí estreante, uma convidada estreante e um convidado que, se eu não me engano, já esteve aqui conosco pelo menos uma vez aí. Queria chamar aqui então primeiramente as mulheres, né? E queria chamar aqui então a Rose, pouco conhecida aí do pessoal. A Rose faz parte da classe Forever. Os dois fazem parte da classe Forever, mas não é nenhuma marmelada, tá bom? É apenas uma questão de organização. E a esposa do Riquelme, muito bem. Muito bem. Rose, seja bem-vinda, pode mandar um abraço aí para a classe. Obrigada. É um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho. Amém, muito bom. E para fechar esse time de craques, queria chamar aqui meu amigo Lucas Eusébio. Ele é nosso ancião aqui, também faz parte da classe Forever. Já esteve conosco aí pelo menos uma vez, né? Uma vez. Então já é experiente, já é nego velho. E está aqui para nos ajudar, então, mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Lucas. Se quiser mandar um abraço para a classe também aí. Bom dia, feliz sábado, pastor. Feliz sábado a todo mundo. Feliz sábado aos nossos amigos da Forever. Muito bem. Ainda mais lembrando que a nossa querida amiga que está aqui hoje estava de aniversário ontem. Ela não falou para muita gente, foi meio escondidinho assim, talvez para não repartir bolo, ou porque a idade está chegando, não sei. Mas, parabéns, minha amiga, que Deus continue te abençoando. Obrigada. E talvez aí com um presente de aniversário para a igreja, nós vamos aí também aprender um pouquinho com você nessa manhã. Muito bem, a lição que nós estudamos nessa última semana, a lição número 12, com o tema Mensagem que vale a pena compartilhar. Quando nós vamos estudar a Bíblia, principalmente o livro de Apocalipse, nós entendemos ali que Deus ele sempre teve o seu povo no decorrer da história desse mundo. No Antigo Testamento nós vemos Deus conduzindo o seu povo, o povo de Israel. No Novo Testamento nós vemos a igreja cristã, a igreja fundada por Cristo, a igreja apostólica que foi disseminada pelo trabalho dos apóstolos, dos discípulos. E hoje, de igual forma, Deus tem o seu povo, e a característica desse povo são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que são fiéis a Deus e a sua palavra, e que têm uma mensagem específica para pregar na história final desse mundo. A Bíblia apresenta então esse povo como o povo remanescente de Deus. E a pergunta, começando aqui com o meu amigo Lucas, é a seguinte: que povo é esse? A gente talvez já tenha a ideia de que povo, mas que mensagem é essa? Qual a mensagem que o povo remanescente tem? E qual a importância dessa mensagem na missão da igreja? Então, pastor, como foi colocado aqui, o povo remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus. E nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que a nossa igreja é a igreja remanescente. E é interessante pensarmos que esse texto que nós vamos estudar ao longo desse momento aqui é o que mais caracteriza a igreja remanescente e a igreja adventista. Olha que interessante, se vocês olharem para o logo, ele estava projetado aqui, tem como projetar o logo de novo aqui? O logo da igreja adventista? Olha o que diz a imagem do logo da igreja adventista para nós. Primeiro, ele está, como base dele, é uma Bíblia aberta, ou seja, o fundamento da fé da igreja adventista é baseado na Bíblia. Lá. No centro, tem a imagem de uma cruz, ou seja, centralizado na cruz de Cristo. E tem mais outras informações. Aquelas 3 chamas que ficam do lado esquerdo da figura, elas representam as 3 mensagens angelicais, e elas estão indo em torno de um círculo que estaria ali não aparece, mas dá a entender que ele está fazendo em torno de um círculo, e essas são as 3 mensagens angelicais que falaremos hoje. E a igreja se chama Igreja Adventista, ou seja, aqueles que aguardam o segundo advento de Cristo. Então, essas 3 mensagens angelicais, elas estão no DNA da igreja adventista. Está no logo da igreja, e você pode ver esse logo ao longo do mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo vai ter esse logo, e está no nosso próprio nome. E eu vou ler um pedaço, então, desse texto, que é muito interessante, já que ele caracteriza o DNA, a identidade da nossa igreja. Apocalipse 14, no versículo 6, diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra,
e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, e tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. O mais interessante seria aqui, então, o último capítulo, que diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, o último versículo 12 ali. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, como adventistas, e como igreja, e como característica da igreja remanescente, nós guardamos os mandamentos de Deus, temos a fé em Jesus, e temos como missão levar essas 3 mensagens angelicais. Essas 3 vozes, né, que se ouviu ao longo do capítulo 14 de Apocalipse. Muito bem. A gente vê uma coisa muito interessante aí, aqui só abrindo um parêntese para talvez explicar para os nossos queridos amigos que estão nos assistindo, talvez não são membros da Igreja Adventista. Veja, a nossa prerrogativa de dizer que somos o povo remanescente não é algo arrogante, não entenda dessa forma. Não quer dizer que apenas a Igreja Adventista, os membros da Igreja Adventista serão salvos, ou que apenas nós somos perfeitos, santos. Não, não é essa a ideia. Mas o povo remanescente apresentado pela Bíblia é um povo que tem características claras, que nem o Lucas acabou de mencionar. A primeira delas, que guarda os mandamentos de Deus. Quais mandamentos? Todos eles. Um povo que busca ser fiel a Deus, claro, dentro das suas imperfeições, da sua natureza pecaminosa, mas busca ser fiel a Deus em todos os princípios apresentados por Deus dentro da Bíblia, inclusive princípios de saúde, estilo de vida, modéstia e assim por diante. Então veja, esse povo, ele tem essa característica. E por que dizemos então que o povo adventista é o povo remanescente? Porque dentro da nossa filosofia como igreja, dentro daquilo que nós cremos, as nossas doutrinas, a nossa ideologia, nós buscamos fazer isso tudo de acordo com a Bíblia e com a vontade de Deus. Então qualquer outra igreja que existe aí nesse mundo, que também buscar essa mesma prerrogativa de ser fiel a Deus, de guardar os mandamentos de Deus e de seguir essa linha, poderia, pelo conceito bíblico, ser chamado de povo remanescente. Mas quando a gente vai ver muitas vezes no meio religioso, a gente vê que às vezes as discrepâncias são muito grandes. Por mais que a Bíblia seja uma só, Deus seja uma só, há muitas diferenças doutrinárias no meio religioso. Então veja, isso também não quer dizer que a salvação apenas seja dos adventistas do sétimo dia. A Bíblia também nos apresenta o próprio Cristo falando de que ele tem ovelhas em outros apriscos. Então há pessoas sinceras em outras igrejas, em outras denominações, que também são servos de Deus, também fazem parte do povo de Deus, e que um dia conhecerão a verdade por completo e também se unirão ao povo remanescente. E a segunda coisa interessante, que foi o que o Lucas falou, é que esse povo, ele além de ter um estilo de vida e uma vida buscada em princípios e fidelidade a Deus, é um povo que tem uma mensagem específica. Isso eu acho algo muito interessante, porque essa mensagem não é uma mensagem que traz o foco para nós, seres humanos. E eu, como pastor, eu vejo muitas coisas no meio religioso. A gente vê que hoje, no século XXI, a gente tem uma linha de mensagens muito perigosa, que muitas vezes nós chamamos do coach, teologia do coach. É uma teologia que olha cada vez mais para o ser humano e menos para Cristo. Você pode todas as coisas, você é o maior, você é o centro da história de Deus, você é isso, você é aquilo, você consegue, você é bom, porque você é o melhor cristão do século XXI. E veja, e não há nenhum problema em nós incentivarmos o membro a querer crescer e ser melhor cada dia mais. Mas o centro da mensagem da Bíblia não é eu. Pelo contrário, eu sou o centro da problemática bíblica. Qual que é a problemática bíblica? O pecado. O pecado entrou pelo ser humano, eu sou um pecador, logo eu sou o centro do problema. E na verdade, o centro da solução para o problema do pecado é a pessoa de Cristo. Então essa é a mensagem, né? Olha,
Cristo está voltando, você precisa se preparar, você precisa viver de acordo com a sua vontade, você precisa entender esse plano da salvação e precisa aceitar esse plano. Isso é algo muito importante nós entendermos. Primeiro, que nós não somos exclusivistas, a salvação é para todos. E segundo, o nosso papel nesse mundo não é julgar, não é criticar, mas é levar essa mensagem de esperança para todas as pessoas. Muito bem, minha amiga Rose. Nós vemos que dentro dessa grande mensagem, que envolve vários aspectos, há um centro, eu já meio que dei um spoiler aqui, mas tu vai complementar mais ainda essa ideia. Há um centro, dentro dessa grande mensagem, há uma mensagem principal, um foco principal. Que a lição, o livro de Apocalipse e o apóstolo Pedro usam o termo e chamam de verdade presente. Ou seja, uma verdade para esse momento, para o momento que nós estamos vivendo. E a pergunta é a seguinte: que verdade é essa, verdade presente, dentro da grande mensagem do povo remanescente, e como essa mensagem se aplica nos nossos dias? Então. Barbada, né? Barbada. Vamos lá. Vamos lá. Eu estudando a lição, eu vi e estudei Pedro, e ele falava sobre essa verdade presente. E eu fiquei pensando qual seria e qual é, a Bíblia nos revela, a verdade presente que Pedro estava se referindo. Então, assim, Pedro ele tinha conhecido Jesus, andado, visto milagres, visto a morte de Jesus e a ressurreição. Então, naquele momento, eu acredito que para Pedro isso estava muito claro, que a verdade presente é que tudo aquilo que eles esperavam, o Messias prometido, tudo que os profetas falavam até aquele momento, havia se cumprido. Então, assim, a verdade presente naquele momento era a primeira vinda de Jesus, foi a primeira vinda de Jesus. Era um marco na vida deles. Então, assim, tudo apontava para que o Messias viesse e salvasse o mundo. E o Messias veio e deu a sua vida. Então, ele precisava levar isso com muita urgência para os judeus, para os outros povos, para que eles entendessem que todos aqueles sacrifícios, que tudo que eles faziam até ali, tinha entrado e encontrado sentido na vinda de Jesus. Mas acontece que a Bíblia, ela não tem palavras soltas, né? Eu fico pensando, se está escrito na Bíblia e fala a verdade presente, essa verdade tem que fazer sentido também aqui para mim. E eu não estou lá com Pedro, eu não estou no tempo de Pedro. Eu estou vivendo em 2020. Então, assim, qual é a verdade presente para hoje, para 2020? E daí, ao estudar, a gente entende que a verdade para esse tempo, para esse momento, é a segunda volta de Jesus. Porque precisa fazer sentido para mim que por exemplo, lá na primeira vinda, Jesus estava cumprindo a promessa do Messias. Ele cumpriu uma parte, né? Ele veio. Mas e a promessa que eu vou para o céu? E a promessa que tudo isso, a gente está acostumado, a gente acaba se acostumando com desgraça, com doença, tem tanta coisa ruim, e a promessa que isso vai acabar. E daí vem a verdade presente. A verdade presente é que Jesus vai voltar, e que isso vai acabar. Muito bom. E a gente vê que essa verdade presente que é para nós hoje, ela também foi ao mesmo tempo para os discípulos. Porque eles tinham a verdade presente da primeira vinda de Jesus, e eles viram isso de forma clara, porque eles viveram com Cristo, viram o seu sacrifício. E quando Jesus subiu para o céu, ele havia prometido, olha, eu vou voltar. E desde aquele momento, eles já estavam também aguardando essa segunda vinda, porque eles viram que não faz sentido uma vida sem Jesus. Depois de passar 3 anos e meio com Cristo, e ver a maravilha que era andar ao lado do seu mestre, eles não viam uma vida com sentido sem Jesus ao lado. E aí então eles saíram e foram cumprir essa missão, pregar o evangelho, para que Jesus voltasse ainda em sua geração. E eu achei muito interessante uma coisa que tu falou. Essa mensagem tem que fazer sentido em nossa vida hoje. Às vezes a gente se acostuma mesmo com as coisas desse mundo, e a gente pensa que a solução e talvez a esperança possa vir em pessoas. Ah, mas o próximo presidente do Brasil vai resolver todos os problemas. Não vai. Ah, mas agora eu votei num político para ser prefeito, esse aí vai tapar todos os buracos da minha rua. Não vai. Olha, agora surgiu um novo líder religioso, esse aí é o cara mais intelectual e mais inteligente, teologia pura. Esse vai mudar a história do mundo? Não vai. Então a gente tem que entender que a grande solução para o problema do pecado e para o mundo de injustiça é a segunda vinda de Jesus. Essa é a verdade presente que nós temos que crer, como tu disse,
e nós temos que anunciar para as outras pessoas também. Muito bem, mas dentro dessa mensagem, meu amigo Lucas, a gente vê que o foco dela, então, dentro de toda a grande mensagem, das 3 mensagens angélicas, né? Que o cristão, o adventista hoje deveria estar proclamando. O foco principal é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Mas aí nós temos um grande problema dentro dessa mensagem. Porque Jesus ele afirmou nas Escrituras de que em breve ele voltaria. Só que quando ele afirmou isso, o mundo estava há 2000 anos atrás. Como assim Jesus em breve vai voltar? Já se passaram 2000 anos dessa promessa e ele ainda não voltou. Essa talvez é uma grande problemática para muitos cristãos. E a pergunta é a seguinte: se Jesus diz que em breve vai voltar, mas ainda não voltou, será que nós devemos perder a esperança? Se não, qual é o foco então que o livro do Apocalipse e o tema da volta de Jesus traz para a nossa vida como cristão? Então, tem dois... Uma pergunta fácil hoje, percebeu, né? Hoje está fácil hoje o assunto. Tem 2 pontos a serem ressaltados aí. Primeiro é o seguinte: Deus não é um Deus de surpresa. Ele não é a ideia dele fazer algo antes de avisar o seu povo aquilo que ele vai fazer. Então, o livro de Apocalipse, ele mostra o que vai acontecer num futuro muito próximo, para que nós não sejamos pegos de surpresa. E foi assim com Noé, não o meu amigo Noé aqui, mas o Noé da Bíblia. Foi assim: Noé avisou ao povo de que viria uma chuva torrencial e de que o mundo acabaria. Foi assim com Jesus. Ele disse: olha, eu vou mandar o meu filho para que ele se faça cumprir todos aqueles rituais que foram feitos ao longo do Velho Testamento, então se concretizasse na figura de Jesus, como a Rose falou. Então ele sempre avisa aquilo que vai acontecer, para que ninguém seja pego de surpresa. Então o Apocalipse é um livro que é o clímax de todo o conflito, e ele é cheio de spoilers, digamos assim. Ele já está dizendo o que vai acontecer. E com base na história que a Bíblia traz, desde Gênesis, dizendo que Deus livraria o povo do Egito, e Deus livrou. Deus mandaria uma chuva torrencial, Deus mandou. Deus mandaria o seu filho para que viesse aqui e cumprisse todo o sacrifício, para que fosse o sacrifício aquele sem mácula, e Deus enviou. E agora ele está dizendo em Apocalipse que ele vai retornar, que esse conflito cósmico que está acontecendo vai acabar, e que o vencedor é Jesus. E se nós compreendemos que tudo aquilo que Deus previu aconteceu, então esse assunto aqui de Apocalipse também vai acontecer. Também no final vai acontecer exatamente como a Bíblia está dizendo, porque ao longo dela, toda ela foi se cumprindo ao longo do tempo, ao longo da história, ela foi se cumprindo. Outro ponto interessante: mas faz 2000 anos que Jesus disse que em breve vai retornar, mas não retorna. Sim, mas e há 2 gerações passadas, as pessoas que morreram, que dormiram em Cristo, como fica a situação delas, né? Para elas, como na morte nós não temos noção do que acontece, nós não temos mais consciência, para elas, então, a partir do momento que elas morreram, acabou a história. Quando elas retornarem, Jesus já vai estar voltando. Elas só vão ressuscitar quando Jesus voltar. Então, para elas, esse período que a gente está vivendo já não vai mais acontecer, né? Então, para essas pessoas, esse tempo que eles têm para entender e aceitar Jesus já terminou. Nós ainda temos tempo. E aí tem um grande problema. A gente pode pensar o seguinte: mas ele não chegou, e a gente vai deixando, sempre procrastinando, né? Amanhã eu vou na igreja, então a partir da semana que vem eu vou fazer meus cultos melhor, tudo mais. E será que a gente pode fazer isso? Postergar esse encontro com Jesus, essa renovação da nossa vida? Eu digo sim, pode, desde que 2 pré-requisitos aconteçam, e os 2 têm que acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, você sabe a data que Jesus vai voltar. Se você souber o dia que Jesus vai voltar, você pode postergar. Jesus vai voltar em 2030. Beleza, então postergue até 2030. Segundo ponto, você sabe o dia que você vai morrer. Se você sabe o dia que você vai morrer, você pode postergar, porque você sabe que você vai morrer só daqui a 1, 2 anos. Mas nenhuma das 2 coisas são possíveis. A Bíblia falou: ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. E nós temos a plena certeza de que nós não sabemos o dia que vamos morrer. Hoje, pela graça de Deus, estou vivo, mas e sábado que vem? Então, essa salvação, esse encontro com Jesus tem que ser diário, porque eu não sei se amanhã eu estarei vivo. E se amanhã eu não estiver vivo, o meu período de aceitação de Cristo acabaria amanhã. E aí, então, Cristo retornaria, e essa promessa de que em breve Ele vai voltar, quando Ele retornar, eu vou ser pego de surpresa. E como eu comentei no início, Deus não pega ninguém de surpresa, e nem quer pegar ninguém de surpresa.
Muito bem, meu amigo Lucas. Eu achei interessante uma coisa que você citou aí, que é a questão do tempo, né? A gente pode pensar assim, poxa, mas já demorou tanto tempo, então quer dizer que talvez Jesus não vai voltar mais, né? E eu achei interessante o exemplo de Noé que tu usou. Noé pregou por 120 anos, né? Apenas 120 anos depois do início da sua pregação que o dilúvio veio. Talvez eu fique imaginando o povo daquela época, né? 50 anos depois que Noé estava pregando, o povo olhava assim, mas nenhum sinal de gota, nunca tinha caído uma gota do céu. Nada, esse cara é maluco, 50 anos pregando esse negócio, ó, e não veio essa chuva. 100 anos pregando esse negócio e não veio essa chuva. 119 anos pregando esse negócio e não veio essa chuva. Mas um dia veio. E a chuva veio e destruiu o mundo, e aqueles que receberam a mensagem e aceitaram essa mensagem foram salvos. Eu acho interessante porque Deus, ele também, ao mesmo tempo que ele promete que ele vai em breve voltar, ele também quer provar a nossa fé. Seria muito fácil, por exemplo, se Deus dissesse o dia que Cristo voltaria. Imagina se Deus dissesse assim, ó, Jesus vai voltar no dia 1º de outubro, está bem próximo da gente. Eu tenho certeza que no dia 30 de setembro iria acontecer a maior conversão da história desse mundo. Porque o povo ia esperar até o dia 30 de setembro, eu nem sei se setembro vai a 30 ou 31, mas eu chutei 30 para garantir. A 30 de setembro, vai a 31? 30. A 30, viu? Dia limite mesmo. Dia 30 de setembro ia acontecer a maior conversão da história desse mundo. Porque Jesus ia voltar dia 1º. É fácil ser cristão no último dia. É fácil ser um seguidor de Jesus na última hora. Então veja, a própria, talvez, demora da volta de Jesus, a Bíblia nos diz, é porque Ele quer que mais pessoas o aceitem, ou seja, Ele está dando tempo de graça para a humanidade, mas é também para provar a nossa fé. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar, então quando que eu tenho que estar pronto? É hoje. Quando que eu tenho que aceitar a Jesus? É hoje. Quando que eu tenho que crer em sua promessa? É hoje. E por mais que pareça estar demorado, 2000 anos, 2000 e poucos anos, um dia ela vai vir. E se eu hoje não buscar essa preparação, quando vier, por mais que tivesse muitos avisos na Bíblia, sinais que estão se cumprindo, eu vou estar despreparado. E aí a notícia é muito ruim para mim, né? Então a gente vê que o foco do tema da volta de Jesus, a Bíblia nos apresenta isso, não é a data, não é o quando, não é o momento, mas é sim o preparo. Se eu estiver preparado hoje, Jesus voltar amanhã, eu estou tranquilo. Se eu estiver preparado hoje, o resto da minha vida, Jesus voltar daqui a 200 anos, e eu morrer antes disso, eu estou tranquilo. Porque eu morrendo, ou Jesus voltando, eu estou preparado. Muito bem, vamos para mais uma pergunta aqui, minha amiga Rose. Só pergunta barbada. E a lição dessa semana, ela apresenta que o livro do Apocalipse, que tem o foco de nos apresentar o momento final da história desse mundo, e é a promessa da volta de Cristo de forma mais intensa, ele tem aí uma mensagem no seu epicentro. E nessa mensagem, nesse capítulo, João, ele retrata aqui sobre a volta de Jesus através de um simbolismo. Ele usa ali grãos, uvas e assim por diante. Pergunta é, que simbolismo é esse? E qual mensagem João está nos passando a usar esse simbolismo? Tranquilinha. Então, João, ele fala de um simbolismo de colheita. Né? Ele traz a agricultura aqui para o simbolismo dele. E quando em Apocalipse 14 a gente lê, a gente vê que saíram 2 anjos. São 2 anjos que saem para fazer essa colheita. Um anjo sai e faz a colheita de grãos. E daí eu não sou agricultora, não sei se alguém é aqui, mas quando tu vai lidar com grãos, com sementes, eu imagino então um momento de semear essa semente, de cuidar dela dar frutos, e ela está pronta para a colheita. E nesse momento do simbolismo de João, esse grão pronto, essa colheita que está sendo feita, é realmente aquele que recebeu a mensagem do Evangelho no coração, e alimentou ela, isso cresceu e deu frutos. E nesse momento ele está pronto, então, para ser ceifado, para ser levado para onde Cristo promete para ele, né? Que é o céu. Então, nesse momento, esse anjo está vindo para cumprir a ordem de Deus. Ceifa, porque eles estão prontos para mim. Já o outro anjo, que também sai para fazer uma colheita, diz que ele, aqui, está falando sobre uvas maduras. E daí eu fiquei pensando em uva. E existem vários tipos de uva, né?
Mas o que acontece quando a uva passa do ponto? Será que a uva é boa? Dá um gosto estragado, né? Dá um azedinho, dá um gosto que não é tão bom. E esse anjo, ele tem essa missão de pegar essas uvas maduras. E daí vem uma coisa que a gente não gosta de falar muito, que é o juízo. Porque muitas pessoas, elas gostam de pensar num Deus de graça, de misericórdia, de amor. E Deus é tudo isso. Só que Deus também é justo. E daí eu fico pensando, a gente acabou de falar que aqui está muito difícil. A vida aqui na Terra está muito complicada. Não sei se é porque eu trabalho com gente e escuto, as pessoas têm problemas, as pessoas têm doença, tem coisas acontecendo a todo momento. Será que era justo isso permanecer eternamente? Deus dá um basta nisso. Então Deus fala abertamente em Apocalipse que tem um dia que vai ser do juízo. Existe um juízo. E quando nós falamos sobre esse simbolismo, é o juízo. São aqueles que vão estar prontos na volta de Jesus e aqueles que decidiram por não estarem nesse grupo. Então, de qualquer maneira, eu preciso ter uma decisão. Essa decisão é feita antes, é quando eu conheço a palavra de Deus, é quando eu entro em contato com ela que eu decido se isso vai florescer, se isso vai crescer dentro de mim e eu vou estar pronto ou eu vou ter passado do ponto. Estava te escutando falar e daí tu disse assim, tem gente que fica pensando que, posso esperar mais um pouquinho, né? Eu não sei a data certa, eu posso esperar. É esse esperar que passa do ponto. Porque eu não sei, eu não tenho domínio sobre a minha vida. Todos os dias acontecem muitas coisas, acidentes, enfim, uma série de coisas. Então, esse tempo, e por isso Apocalipse traz uma mensagem tão urgente. Esse tempo é agora, se prepara agora, se entrega para Deus agora. A vinda de Cristo é agora. Porque não é que João está aqui nos apavorando e nos trazendo uma mensagem de terrorismo. Não. Mas é que é realmente urgente. Porque quando for feito o juízo e essa colheita, eu vou estar, inevitavelmente, ou de um lado ou do outro. Não tem meio termo, né? Não tem muito para onde correr. Muito bom. É um alerta, na verdade, né? Os alertas, por mais que não sejam mensagem de terrorismo, é uma mensagem que nos chama atenção para algo que nós devemos fazer. Quando a gente está doente, por exemplo, e a gente procura um médico, dependendo da doença que a gente tem ou do problema que a gente tem, o médico vai dizer assim, olha, você precisa desse remédio. Seja uma doença física ou emocional, o médico vai dizer, você precisa desse remédio. Essa notícia do médico é um alerta para nós. Se eu não tomar esse remédio, eu vou ter dificuldades maiores depois, ou até mesmo dependendo da doença, eu vou perder a minha vida. Mas se eu tomar o remédio, há uma esperança para mim. Pode ser que eu até venha com o tempo perder a minha vida, mas tomando esse remédio, as coisas vão melhorar, eu tenho uma esperança de cura, eu tenho uma esperança de dias melhores. Mas assim, aí estava dando uma olhada ali na lição de terça-feira, eu achei muito interessante. Quando ele fala que a mensagem angélica, a mensagem do Apocalipse 14, ele vem fazer um apelo para uma geração que é do nosso século, que anseia por um propósito de vida. Quando eu li isso, poxa, caramba, faz muito sentido. Porque as pessoas, elas estão em diferentes momentos da vida, né? E a gente acha, muitas vezes, que são só lá os adolescentes, os jovens que estão procurando um propósito de vida. E se confunde muito isso. Propósito de vida não tem nada a ver com a carreira que tu vai seguir, com quem tu vai ser, se tu vai ter uma família ou não. Propósito de vida é o que te faz levantar da cama, né? É o que te faz viver aquele dia com intensidade, com alegria, que realmente faz sentido aquele dia acontecer. E daí a lição traz que a mensagem angélica é esse propósito de vida. Então é tu conhecer a Jesus, conhecer que existe uma mensagem de esperança, que esse dia vai chegar e tu querer escolher estar ali. E dizer, não, vale a pena viver esse dia, porque esse dia eu tenho Cristo, Ele está chegando para mim hoje. Então, essa questão que a lição traz de propósito de vida, e também assim, a mensagem traz um fundamento para a valorização da vida. Por quê? Porque quando a gente fala em mensagem angélica, fala de Cristo, e Cristo é o centro de todo esse estudo, a gente lembra que Ele nos criou. E daí, se eu tenho um Criador que pensou em mim, primeiro que eu estou aqui, que Ele quis que eu estivesse aqui, Ele me criou. Ele vai voltar, Ele tem uma mensagem de esperança. Não tem por que eu depositar um valor em outras coisas.
Não é o que eu faço, não é o que eu tenho valor em mim, no meu ser. Porque Cristo me criou, porque Ele vai me... Entende? Tem todo... cria uma amplitude muito maior para a questão de revelação do Apocalipse. Faz sentido isso. Muito bem. E a gente vê que a gente só tem essa experiência, né, isso fazer sentido na nossa vida, quando nós temos uma compreensão plena dessa verdade. Às vezes isso não faz sentido na nossa vida porque eu não conheço a verdade, eu não sei qual que é o meu papel como ser humano, como cristão, eu não sei o que Cristo faz em mim quando eu aceito, eu não sei o que eu devo fazer depois de aceitar a Cristo. E quando a gente conhece essa verdade de uma forma plena, isso nos transforma. E aí que eu já uso o gancho, meu amigo Lucas, para fazer essa pergunta para ti então. Como uma compreensão plena da verdade pode mudar o nosso estilo de vida? Pode mudar o nosso modo de viver? Será que isso é possível? Sim, com certeza isso é possível. Até essa questão de entender, de compreender a verdade, por muitas vezes foi usado como bordão político, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Sim, e a verdade que a Bíblia traz nos liberta de enganos, porque as 3 mensagens angelicais, a segunda fala sobre enganos, né? E que nós não sejamos enganados pelas bestas e tudo mais. Então, a Babilônia, aquela que engana, aquela que mistura a verdade com mentira, ela se encontra nesse segundo anúncio, né? Essa voz do segundo anjo. Então, essa verdade que a Rose comentou, de ter um propósito para a vida, de entendermos a verdade, que a verdade é Cristo, como ele comentou, de buscarmos essa verdade, aos poucos ela vai nos transformando. Porque eu posso ter um propósito na vida, como a Rose comentou. Eu posso enxergar que porque Cristo morreu por mim, eu tenho o meu próprio valor, porque Ele morreu por cada um aqui. Ou seja, nós temos um valor, sim. Agora, eu não sou melhor ou pior do que ninguém, mas eu tenho o meu valor, sim, porque Cristo morreu por mim. E aí a minha vida começa a fazer sentido, e quando nós olhamos, como eu comentei aqui, para o logo da Igreja Adventista, ali tem a base da nossa fé, que é a Bíblia, o centro, que é Jesus, mas tem também a nossa missão. A missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Então, faz parte do propósito de uma pessoa que começa a buscar a verdade em Cristo, também espalhar essas boas novas. Assim como os apóstolos fizeram isso quando Jesus veio à Terra, e depois quando Ele morreu, os apóstolos começaram a espalhar essas boas novas para todos os povos, faz parte de uma transformação de vida, essa verdade, fazer com que nós levemos essa mensagem, essa boa nova, de que Jesus vai sim retornar a esse mundo, levar para as outras pessoas, porque as outras pessoas, Jesus também quer salvá-las. Primeiro, começa comigo, né? Eu tenho que buscar essa verdade, eu tenho que entender que Cristo morreu por mim, e aí tem 3 verbos, né? Um no passado, no presente e no futuro. Jesus já nos justificou, independente do que eu faça, Ele já fez o sacrifício que me justifica. Um no presente, que seria santificação, isso acontece diariamente, como o pastor comentou, e um que vai acontecer no futuro, uma glorificação, e esse sim, só quando Jesus retornar. A minha vida muda quando eu entendo o plano de salvação de Deus com Jesus morrendo e sendo o sacrifício vivo por nós. Muito bem. Pode falar, claro. Eu estava vendo aqui tu falar, Lucas, e pensando nisso, né? Quando a gente fala em transformação, tem gente que passa uma vida inteira e não consegue se libertar da culpa. Coisas que aconteceram uma vida, antes de conhecer Jesus, antes de saber qualquer coisa, ela fez algumas coisas que trazem culpa. E como isso destrói a vida das pessoas. E a lição, ela traz exatamente isso. Quando tu conheces Jesus, tu é transformado. Tu entrega para Ele essa culpa, né? Jesus, Ele tem poder e Ele quer tirar de ti essa culpa. Acho que isso liberta também as pessoas de um peso que não precisavam mais estar levando. Né? Tu estava falando em transformação e eu estava pensando aqui sobre isso. Muito bom. Aproveitando o gancho aí, minha amiga, a nossa última perguntinha, então, o tema pulvou aqui, acho que é porque o assunto é muito bom de ser conversado, né? De falar. Depois de nós entendermos tudo isso que nós vimos até aqui, a volta de Jesus, o plano da salvação, entendemos um pouquinho mais sobre o tema da salvação, a importância disso para a nossa vida, da nossa decisão, a gente vê que a Bíblia, a lição, principalmente Deus, eles fazem um apelo para nós no final de tudo isso, depois de entendermos todos esses conceitos. E a pergunta é o seguinte: que apelo é esse que Deus faz para nós? Apelo? Qual apelo? Que apelo Deus faz para nós?
Bom, o apelo que Deus faz para nós é que a gente aceite Ele, que a gente espere. A lição de quinta-feira diz assim, Jesus proclamou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, fico pensando, tu chega e diz, eu não sei para onde ir, eu sou o caminho. Vem por aqui. Eu não sei no que acreditar, eu sou a verdade. Eu não sei como, eu não sei viver, eu sou a vida. Então, Deus é tão sábio, Ele vai tão além de tudo que a gente pensa, do que a gente consegue imaginar, que Ele nos dá as respostas e a solução para a nossa vida muito antes da gente pensar. Então, eu tenho a direção para a tua vida, eu tenho a verdade que tu precisa e eu sou a vida que tu precisa ter. Eu acho que esse é o grande apelo para nós. Muito bem. Então, você, querido amigo que está nos assistindo aí, que está aqui de forma presencial, aceite esse apelo de Deus, né? Se você um dia já entregou a sua vida a Cristo, que você possa continuar entregando ela diariamente, se preparando para esse momento da volta de Jesus. E se você talvez ainda não fez, não sei por qual motivo, você possa fazer logo. E você possa buscar a Deus, buscar a Cristo. E Ele vai te colocar então no rumo certo para que você possa alcançar a salvação. Muito bom o nosso assunto. Muito obrigado mais uma vez, meus amigos, por compartilhar um pouquinho daquilo que vocês entenderam essa semana. Lucas, encerra para nós com uma oração, por gentileza. Sim, vamos orar então. Senhor Deus, obrigado por esse momento que tivemos aqui, de podermos compartilhar mais sobre as Tuas verdades e que nós possamos levar para a nossa vida essa verdade de que em breve Tu vais voltar e vai nos transformar por completo e que possamos ter em mente que Tu és o caminho, a verdade e a vida e que possamos colocar em prática em nossa vida, sendo missionários na Tua obra e levando o Evangelho para todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado, Lucas. Obrigado a você que está nos assistindo aí. Continue conectado conosco. Continue presente também. E nós voltamos com a nossa lição Escola Sabatina na semana que vem.